Seguimos agora para uma entrevista em estúdio com Rita Matias. Junta-se também nós via Skype João Oliveira, eleito eurodeputado do PCP. Obrigado aos dois pela vossa intervenção aqui para discutirmos a nomeação de António Costa como Presidente do Conselho Europeu. Rita Matias queria começar já por si. Parece que que António Costa vai ser um melhor Presidente do Conselho Europeu do que foi um Primeiro-Ministro em Portugal? Bom, antes de mais, bom dia a todos. Dizer que não nos parece que António Costa, que foi o antigo Primeiro-Ministro, que era conhecido por todos, até pelas vozes da oposição que hoje apoiam esta presença de António Costa no Conselho Europeu, pela sua incapacidade de diálogo com aquele Parlamento. Muitas das vezes falámos na arrogância da maioria absoluta, no rolo compressor e, portanto, alguém que não tem capacidade de diálogo e de negociação numa esfera mais pequena, como um Parlamento Nacional, não me parece que ofereça grandes seguranças numa capacidade de negociação externa. Acima de tudo, preocupa-nos o facto de ainda decorrer uma investigação na qual António Costa está implicado, a Operação Influencer, e, portanto, não está afastada a possibilidade de ser constituído arguido, nem de eventualmente ser mesmo apurada responsabilidade e, portanto, ser condenado. E, portanto, parece-nos que isto pode envergonhar o nome de Portugal e dos portugueses, ao contrário da percepção de Marcelo Rebelo de Sousa ou, por exemplo, de Luís Montenegro, que há 3 meses dizia que António Costa tinha um conjunto de incapacidades, que tinha sido talvez o pior Primeiro-Ministro português e que hoje diz que a presença de António Costa no Conselho Europeu dignifica Portugal. Portanto, esta mudança de posição não pode deixar de ser assinalada. Quanto ao Chega, mantemos a mesma posição. Aquele que não servia para Primeiro-Ministro de Portugal não vai servir para representar os interesses dos europeus agora nesta esfera, neste tal cargo. Rita Matias, concorda que vai ser aqui um forçar da intervenção da Ucrânia e da Rússia? Bom, será certamente seguir uma linha de continuidade, portanto não nos parece que António Costa será aqui um grande decisor e um grande player neste conflito e acima de tudo há uma questão que eu também acho relevante, é que de facto as preocupações dos europeus atualmente, numa sondagem recente, passam pelo aumento de preços em primeiro lugar, pela inflação, depois passam pelas questões das injustiças sociais e da proteção social, em terceiro lugar aparece a questão do crescimento económico, depois a questão da imigração ilegal e do desemprego. Será para qualquer um destes 5 fatores e compararmos com aquilo que foi a governação de António Costa em Portugal, percebemos que todas estas questões se acentuaram ou então não tiveram qualquer tipo de resolução significativa na vida dos portugueses. E, portanto, pergunto-me como é que António Costa, que não teve capacidade de resolução destas questões a nível nacional, vai se posicionar no Conselho Europeu? Como é que vai inspirar os representantes de todos os Estados-membros a dar resposta a estas questões concretas? Vai, de uma vez por todas, dizer que a agenda migratória está a destruir os pilares fundacionais da Europa? Vai dizer de uma vez por todas que os atuais sistemas de proteção social vão criar ainda mais injustiças e vão deixar montante, por exemplo, os jovens desprotegidos num futuro? Parece-me sinceramente que não e, portanto, desde as questões de conflitos armados que têm crescido não só na Europa como no Médio Oriente, às questões também que depois se traduzem com impactos concretos nos portugueses, nos belgas, em todos os cidadãos europeus, parece-me que António Costa não fará qualquer diferença e, portanto, se não fará uma grande diferença, poderíamos não ter um socialista português que pode vir a envergonhar o nome do nosso país, poderíamos ter qualquer outro tipo de pessoa. Importa também só dar uma nota em resposta àquilo que João Oliveira dizia, de que não me parece que existe, na verdade, um grande consenso. Existe, na verdade, um cordão sanitário que é feito a algumas forças políticas e há alguma arrogância que estes cargos sejam decididos entre a família política do PSD e do CDS, que é importante dizer que não se diferenciou nesta matéria, entre a família política dos liberais, na qual João Coutinho de Figueiredo assume agora a vice-presidência, e entre a família política dos socialistas. Mas forças políticas como a família do Chega ou como a família de Giorgia Meloni não tiveram qualquer tipo de capacidade de negociação. E isto é uma tendência de cordão sanitário que não começou hoje, começou já há bastante tempo na dificuldade burocrática que as instituições europeias fazem a este tipo de famílias e não o fazem à esquerda e, portanto, houve um sinal que foi dado quando Giorgia Meloni, por exemplo, votou contra e manifestou-se contra a indicação de António Costa ou absteve-se no caso de Ursula von der Leyen. É um sinal que é dado de que uma força política que tem crescendo à direita, esta direita patriota e esta direita conservadora, precisa de ter uma voz ativa e não pode continuar a ser ignorada porque os eleitores assim o disseram nas últimas eleições a 9 de junho. Então, António Costa não cria assim uma ponte estável e segura, não tem capacidade para unir os 27?
Parece-me sinceramente que não, que apesar de, por exemplo, de Viktor Orbán, que é tão criticado por tantas pessoas e que agora não obstaculiza o nome de António Costa, parece-me que terá alguma incapacidade de chegar a países tão importantes como Itália, não só pela sua forma de olhar as questões sociais, que o distanciam muito de Giorgia Meloni, mas acima de tudo pela sua incapacidade de combater acerrimamente a corrupção, um dos temas que também preocupa os europeus e que fustigou, quer a nível nacional, Portugal, mas também as instituições europeias, pela sua incapacidade de responder a todas as questões que elenquei, das questões de inflação, das questões das injustiças sociais, das questões migratórias, e, portanto, sinceramente, António Costa não fará um trabalho, não posso fazer futurologia, naturalmente, mas não fará um trabalho tão distinto daquilo que tem sido feito anteriormente e, sinceramente, quando vemos 62% de abstenção em Portugal, por exemplo, nas eleições europeias, percebemos que os cidadãos estão descontentes com as instituições europeias. E não me parece que António Costa deixará um legado de maior desejo de participação, de maior identificação com estas instituições. Pelo contrário, parece-me que vai afundar ainda mais este projeto europeu, que está cada vez mais descaracterizado e cada vez mais afastado dos valores fundacionais da nossa Europa de nações soberanas. Rita Matias concorda com esta ideia de que António Costa pode gerar consenso, é vender uma ilusão? Tenho que concordar com a premissa de que este consenso vai ser alcançado, porque parece-me que realmente não vai existir numa série de matérias. Agora tenho que discordar profundamente da leitura que é feita sobre, em primeiro lugar, o que é a extrema-direita, porque é um papão que é apresentado diariamente aos cidadãos, com o intuito de os assustar, mas é desde logo uma desinformação. Não reconhecem de Giorgia Meloni qualquer desafio à democracia liberal ou às eleições justas e representativas e, portanto, não a posso classificar como alguém de extrema-direita. E também acho que já não estamos na altura de olhar para a política com aqueles dogmas do Partido Comunista Português ou do comunismo de há 100 anos atrás. Giorgia Meloni foi, por exemplo, a pessoa que foi travada pelo BCE e que queria colocar limites aos juros nos bancos italianos e que infelizmente não conseguiu ver essa medida implementada no seu país, para reconhecer então que esta lógica de olharmos o mundo como os grandes capitalistas que querem sufocar os cidadãos já não se faz no quadrante da esquerda para a direita. De facto, há uma direita nacional e patriota que muitas das vezes apresenta medidas que podem não ser tão populares aos liberais de direita, mas que são de facto o que os cidadãos representam e, portanto, neste sentido não consigo acompanhar as críticas que são feitas por João Oliveira, apesar de compreender a quem ainda se move por uma ideologia que tem 100 anos e que nunca triunfou. Em relação às questões de militarismo por toda a Europa, o próprio Partido Comunista Português é incapaz de condenar a invasão da Rússia à Ucrânia, portanto, também não são os promotores da paz que a União Europeia necessita. João Oliveira, quer responder? E António Costa, desde logo, teve uma geringonça com esta força política. Mas para terminar, peço desculpa, Rita Matias, por interromper, temos mesmo de terminar e queria acabar por perguntar, foram declarações avançadas por Aníbal Cavaco Silva, que disse que a estabilidade política só vai ser conseguida com novas eleições, dá a entender que um governo não consegue governar com a estabilidade, com uma minoria. Rita Matias, começamos por si, concorda com estas declarações de Aníbal Cavaco Silva? Antes de mais, só uma nota breve para dizer que algo que serve o interesse dos grandes grupos económicos é permitirmos esta política migratória que a União Europeia permite, muito rapidamente mesmo, e que permite que uma nova escravatura de migrantes que venham ter baixos salários e que venham ter condições que nós já não queremos para os europeus, mas permitimos que estas pessoas vivam quase como segundos cidadãos de segunda. Em relação às declarações de Aníbal Cavaco Silva, são de... Não, isso faz com controle, de fronteiras, que é aquilo que a nossa direita pede. Fazer aqui uma curta pausa, peço desculpa interromper os dois. Exato, e vamos continuar a conversa com Rita Matias e com João Oliveira, mas mais uma vez, e para terminar, peço aos dois, mas começamos pela Rita Matias, aqui uma reação às declarações do antigo Presidente da República. Bom, conforme dizia, Aníbal Cavaco Silva vem então dizer que este impasse político que se vive na Assembleia da República e no Governo só é resolvido com novas eleições e, sinceramente, parece-me uma leitura bastante sensata na medida em que a direita desperdiçou uma oportunidade histórica. Pela primeira vez em mais de 10 anos conseguimos obter uma maioria estável, uma maioria absoluta, podemos dizer assim, mas infelizmente Luís Montenegro, na sua arrogância e incapacidade de diálogo, não quis formar um governo estável que pudesse durar 4 anos. Neste sentido,
parece-me que não há grandes condições de avançarmos, uma vez que o Parlamento tem quase mais força de implementar leis e de ter impacto orçamental do que o Poder Executivo do Governo e, portanto, sim, temos que desbloquear este impasse, sim, provavelmente vamos ter que ir a votos e ver se os portugueses desta vez dão um resultado ainda mais expressivo, uma vez que nem todas as forças políticas souberam ler os resultados e perceber que, se calhar, era tempo de geringonças à direita, porque foi isto que nos pediram. Disseram que não queriam continuar com o socialismo, mas que também não queriam passar a bola a quem parece que é o socialismo 2.0, esta social-democracia que não tem feito assim tão diferente do governo anterior. Era importante ter dado voz à terceira força política, que obteve mais de 1 milhão de votos nas últimas eleições legislativas e, infelizmente, isso não foi dado e, neste sentido, vamos continuar neste impasse, vamos continuar a ter um governo que diz que a Assembleia da República pode apenas fazer recomendações, portanto, limitando aquilo que é a atuação. O Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, dizia que a Assembleia da República deve, nesta fase, fazer recomendações, como se não pudéssemos fazer um trabalho que também é nosso de legislar e de implementar, de apresentar projetos de lei. Isto é de uma arrogância tal que talvez só se resolva com novos resultados, com novas expressões nas urnas, mas não deixa de ser lamentável, porque os portugueses querem, acima de tudo, estabilidade e estão cansados de ser chamados às urnas frequentemente. Parece-me que vamos quase reproduzir o modelo da Madeira, que sinceramente cansa os eleitores e não credibiliza a nossa democracia e as nossas instituições. Muito obrigada aos dois pela vossa participação aqui no Todas as Manhãs. Obrigada.